Olá, meu nome é Lucas, eu sou do primeiro ano Administração e do meu trabalho trans eu fiz o Códigos de Linguagem do Critério 2, que está falando sobre releitura e nacionalização da marca brasileira no mercado. O meu trabalho se pede para eu pegar três marcas gringas e abrasileiradas. Então eu tive que pesquisei bastante e cheguei em três resultados, que foi a Nike, a PlayStation e a Fiat. A PlayStation, por conta do seu console chamado PS2, que foi um console onde veio muito o pirateamento. A Nike, pelo seu patrocínio nos jogadores brasileiros. A Fiat, por conta do seu carro famoso Uno, que muitos brasileiros usam, que é barato e é bom. Muitas empresas de fora, gringas, remetem muito ao Brasil, lembram o Brasil bastante. Essas três que eu citei é uma das que lembram bastante o Brasil, que você pensa, você bate o olho e lembra. Eu também tive que fazer um redesign das suas logos, como se fosse por Brasil. Eu troquei as cores pelas cores brasileiras e acrescentei um pouquinho de mata para lembrar Amazonas, que é onde todo mundo, todos os gringos geralmente lembram da gente. E depois eu tive que fazer um outro trabalho que é sobre o consumo, a manipulação de 2000 até 2020, ver a diferença. E a diferença ficou bem clara que em 2000 as coisas eram mais simples, não tinha muita compra, não compravam muito, não tinha muita internet e era o consumo era menor. Hoje em dia, muitas pessoas estão consumindo muita coisa, está acabando com nossos recursos naturais e acaba fazendo itens inúteis. Um exemplo é a própria Shopee, que se for pesquisar, você vai encontrar vários tipos de massageadores totalmente diferentes e que não era necessário ter isso. E a manipulação social que a tecnologia de antes começou a chegar muito aqui. Tipo, ano 2000 não tinha tanta tecnologia. Tinha tecnologia, mas não era acessível para todos. Agora, em 2020, tem tecnologia para todos. A maioria da população consegue usar a tecnologia, entrar na internet e fazer qualquer asneira que ela quiser lá. É isso que eu entendi. Obrigado. Olá, meu nome é Miguel, tenho 15 anos, estudo no Colégio Opção, sou do primeiro ano B e hoje venho apresentar o trabalho transdisciplinar do primeiro capítulo, Ciências Humanas. O primeiro ponto que vamos discutir é como a indústria cultural tem influenciado a política mundial ao longo da história, especialmente durante a Guerra Fria. Durante esse período, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética usou a indústria cultural como uma ferramenta poderosa de propaganda. Filmes, séries e músicas, e entre outros, eram utilizados como uma forma de propaganda entre as duas nações para conseguir o máximo de opinião pública mundial, influenciando-as. A cultura de massa tornou-se uma arma de guerra, não só em termos militares, mas sim em termos ideológicos. A disputa pela supremacia cultural foi um pulo para o final da Guerra Fria e uma nova supremacia mundial. Agora, vamos usar um exemplo prático de como a indústria cultural pode afetar nossa vida no nosso cotidiano. Um evento da FIFA, com grandes patrocinadores como McDonald's e Coca-Cola, tiveram a grande ideia de proibir a venda do acarajé no estado da Bahia. Tudo isso aconteceu por causa que os patrocinadores dos produtos queriam que seus produtos tivessem como principal produto de comércio e não os outros que estão aqui no Brasil. Só esse exemplo já mostra o grande poder da indústria cultural e das grandes corporações que elas têm sobre a cultura local e produtos da venda cotidiana. Porém, os baianos conseguiram reverter a situação, abrindo vários protestos contra a FIFA. Isso mostra que, apesar da indústria cultural ser uma grande controladora da cultura local, ela pode sim ser controlada dependendo da situação. Agora, como último ponto desse capítulo, vamos discutir como a cultura de massa pode influenciar na nossa vida social, nas nossas decisões
e no nosso cotidiano, a partir de suas influências. A cultura de massa, como muitas vezes podemos ver, ela impõe padrões de beleza, sucesso e felicidade apenas para que a gente se sinta pressionado a se encaixar a algum lugar, mesmo que aquele lugar que a gente queira se encaixar, ou o que a gente acha que queira, seja inalcançável por conta das nossas opções. Eles têm um exemplo prático, conhecido como o filme O Show de Truman, em que ele é constantemente observado e controlado por TVs e câmeras apenas para mostrar a sua perfeição aos olhos do público, onde manipulam ele dentro de diversos cenários diferentes e imaginários. Porém, isso é só um reflexo da pressão que sentimos diariamente para tentar deixar nossas aparências, ideologias e ações como se fossem coisas perfeitas. Essas ações que as pessoas tomam podem ser muitas das vezes decisões erradas, apenas para mostrar a sua ideia, que é parecida com muitas outras, para a cultura de massa, em que controla essas nossas ideias que a gente tem apenas para nos sentirmos melhor, perfeitos, aos olhos da sociedade. E isso, muitas das vezes, pode acabar prejudicando o nosso psicológico, porque somos muitas vezes comparados a ideias, pessoas e coisas que muitas das vezes não são nem reais. Esses são os 3 pontos que mostram como a indústria cultural e a cultura de massa influenciam na nossa história, política e vida social. Isso pode muitas vezes acabar dando errado. São ideias muito globalizadas, muito fechadas, em que sempre vão acabar nos estragando por dentro, apenas para tentar mostrar uma visão melhor do que temos do mundo e do que o mundo acha da gente. Obrigado pela sua atenção e tenha um ótimo dia. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Davi Comarello. Estou aqui para apresentar o trabalho transdisciplinar do Colégio Técnico Opção. Eu fiquei responsável pelo capítulo 3 do critério 3, relação entre indústria cultural e consumo. Texto analítico. Para a realização desse trabalho, era preciso de 30 integrantes para a realização de um gráfico. O muito interessante do gráfico, a grande maioria dos entrevistados eram maiores de idade, o que aumentou bastante a seriedade e a variedade de escolhas, com a grande maioria sabendo, por exemplo, o que é indústria cultural. Olharemos as perguntas do gráfico agora e seguinte. Agora iremos para as perguntas do gráfico. Pergunta número 1. Você acredita no consumo da moda? Exemplo, Shein. Pode afetar socialmente ou vulnerabiliamente? As perguntas eram feitas de sim e não. A grande maioria disseram 60% sim, 65% sim e 45% não. Pergunta número 2. Você acha que os artistas, influenciadores, entre outros, influenciam na decisão de compra de algum produto? Grande parte falou que não, base de 70%. Que sim, eram 30%. Você acredita que a indústria cultural pode afetar negativamente o meio ambiente? 40% disseram que 45% disseram que sim e 55% disseram que não. Pergunta número 4. Você acredita que o consumo da moda pode afetar socialmente os vulneráveis? Foram 65% sim, 45% que não. Pergunta número 5. Você trocaria seus hábitos de consumo caso descubra que esse consumo afete as pessoas vulneráveis? 55% disseram que não e 45% disseram que sim. Sobre os tópicos, o com mais exemplos foi a 2, que a maioria responderam sim. Deram exemplos como o Idol. A marca tem ganhado bastante reconhecimento nos dias de hoje, mundialmente por causa da atriz de Hollywood Zendaya, que faz participação para o reconhecimento mundial da marca no cenário de perfumes. Um exemplo bastante parecido com esse foi o que aconteceu com Monte Blanco, com o perfume Legend, sendo representado pelo ex-jogador Zinedine Zidane, ex-estrela da seleção francesa, com isso muitas marcas começaram a usar representantes, como Dior e Dolce & Gabbana. Sobre a pergunta C, tendo a maioria tendo sido não fala muito sobre a falta de consciências dos entrevistados sobre o meio ambiente
porque a indústria cultural desencadeia um consumo desnecessário em massa que acaba afetando negativamente o meio ambiente, tanto na produção, tanto no descarte de material. Com isso, eu acabo a minha parte do transdisciplinar. Muito obrigado pela atenção. Uma ótima tarde. Olá, eu sou Gabriel de Oliveira Fonseca, do primeiro ano B do Colégio Técnico Opção. Hoje eu irei falar de uma forma resumida que eu fiz um trabalho transdisciplinar, que foi o capítulo 2, critério 1, como a simbologia das marcas afetam os consumidores. A influência das marcas é poderosa e inevitável, mas precisa ser exercida com responsabilidade. A linha entre a persuasão e manipulação é tênue e as empresas devem garantir que suas campanhas sejam transparentes, informativas e éticas. Da mesma forma, os consumidores devem desenvolver um olhar crítico para evitar cair em armadilhas publicitárias. O equilíbrio entre a inovação e a responsabilidade social é essencial para um mercado mais justo, onde marcas e consumidores possam interagir de forma consciente e transparente. Você já comprou algo só porque a marca parecia incrível? Mas será que essa influência foi persuasão ou manipulação? Hoje vamos falar como as marcas nos afetam e o que podemos fazer para consumir de forma mais consciente. As marcas usam cores, slogans e histórias para criar conexões emocionantes. Muitas vezes, as imagens valem mais do que o produto em si, mas isso pode garantir expectativas irreais e hábitos de consumo pouco saudáveis. A publicidade pode ser informativa ou enganosa. Quando a marca exagera nos benefícios ou foca apenas em uma emoção, sem entregar qualidade, pode estar manipulando o consumidor. Empresas devem ser mais transparentes, mas nós também temos um papel importante. Precisamos questionar, pesquisar e não nos deixar levar apenas pelo marketing que a empresa faz. As marcas podem contar boas histórias, mas essas histórias precisam ser verdadeiras. O que você acha? Já se sentiu enganado por alguma propaganda? Bem, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido com clareza e objetividade. Até mais!